Esses dias eu entrei num debate sobre o que é mais importante nos quadrinhos, o roteiro ou o desenho. E a minha resposta para essa pergunta é nenhum dos dois. Fala galera, Thiago Rapieiro aqui, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a diferença entre roteiro e desenho e como que nenhum dos dois é o que define um bom quadrinho. Na verdade, o que define um bom quadrinho é outra coisa, uma terceira coisa. A ideia aqui é levantar o debate sobre a relevância, a importância ou o quantos por cento de um quadrinho, do sucesso de um quadrinho, depende do roteiro, né, de um bom roteiro, ou de um bom desenho, ou dessa outra coisa que eu vou falar. Antes de começar, me siga nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho, me segue no TikTok também, que eu tô fazendo vídeo lá de vez em quando, com corte do YouTube de vídeos antigos. E fiquem atentos para duas datas importantes. Dia 1º de setembro, meu aniversário, vai entrar no ar a campanha do Rua, meu próximo livro, que vai estar no Catarse. Então fiquem atentos aí, já está lá em pré-campanha, já pode botar o sininho para você ser lembrado dia 1º. Esse quadrinho vai ser lançado oficialmente na Comic Con no final do ano, em dezembro. E dia 5 de setembro agora também, na segunda, sem ser a próxima segunda, a outra, vai rolar a live de gala, a live Expandindo o Universo da Guará, onde a gente vai falar pra vocês o que vai ter de novidade na próxima temporada. E tem muita novidade, gente, vai ser uma live incrível. Recomendo vocês todos assistirem para não perderem, porque cara, revelações bombásticas vão sair nessa live, tá bom? Inclusive nessa live a gente vai falar quando vai ser a Convocatória Guará 2022, que vai selecionar artistas e trabalhos e autores para serem publicados pela Guará no ano que vem, tá bom? Vamos lá, vamos falar do vídeo, porque a gente tem que comparar hoje, né? Comparar desenho com roteiro. É verdade, gente, é que não é uma resposta certa, como tudo na vida a gente sabe, né? Se alguém der a resposta certa para vocês, a resposta precisa para qualquer pergunta, duvide, porque não é fácil definir roteiro, definir desenho, porque existe uma coisa ali no meio, que é o que, ao meu ver, e a minha experiência com anos produzindo, estudando e editando quadrinhos, é o que define um bom quadrinho, ou o que separa um quadrinho bom de um quadrinho excelente, que é a narrativa. E a narrativa é um termo vago, mas tem como definir o que ela faz sim, só não tem como definir quem faz ela, porque a narrativa, ela, sim, é um pouquinho vaga. Vamos chegar lá, vamos lá. O quadrinho precisa de um roteiro e o desenho. Basicamente muito por alto, tá? Claro que é muito mais complexo do que isso. Mas você tem que escrever uma história e depois você tem que desenhar essa história. E aí o roteiro é a parte escrita e o desenho é a parte desenhada da parte escrita. E aí o quadrinho seria meio que a soma das duas coisas, teoricamente. Só que você pode interpretar aquele roteiro, mesmo que ele seja super descritivo, super preciso, você pode interpretar de várias maneiras aquele roteiro. Tanto que não é muito comum você ver plágio de roteiro de quadrinhos. Porque é muito complicado você acusar alguém de plágio se eu posso ler um roteiro que você escreveu e desenhar um quadrinho, e outra pessoa pode ler aquele mesmo roteiro e desenhar outro quadrinho. Porque o que a arte do quadrinho carrega é muita coisa, entendeu? É muita coisa. Você pode até ter plágios de momentos, plágios de talvez premissas, mas o resultado vai ser muito diferente, porque cada artista, né, cada quadrinista vai desenhar de uma forma diferente, com elementos que ele vai trazer, entre eles a narrativa, além de estilo, além de um monte de outras coisas, tá? Mas a narrativa, então, seria essa forma de contar a história através de quadros, de forma bem abrangente, tá? Não vou aqui entrar em definições acadêmicas, porque não é sobre isso o vídeo. Esse vídeo aqui é para quem quer fazer quadrinho ou para quem quer ler com mais propriedade. Vamos fazer uma analogia aqui. Sabe uma banda de rock que tem o baixo e que ninguém ouve o baixo, porque o baixo raramente aparece nas músicas, mas se você tira o baixo, você sente falta dele? É como se a narrativa fosse isso. Ela é uma parada que ela tá ali, ela é a cama da sua história, do seu quadrinho, que ninguém vê. Mas se você tira, você sente falta dela. Até porque a narrativa, ela é feita para não brilhar. Ela é humilde, ela tá lá por baixo, segurando o roteiro e o desenho. Eu digo mais, ela está amarrando o roteiro com o desenho. Porque a narrativa é que vai dar o ritmo de leitura da sua história, é o que vai dar o tom da sua história, e por fim é o que vai definir se a experiência de leitura do cara foi agradável ou não. Isso é muito doido, porque tem como você ler um quadrinho que tem um bom roteiro, tem um bom desenho, mas você acabou de ler e falou, ok. Por quê? A narrativa não era boa, a narrativa não era eficiente. E o contrário também tem. Você pode ler um quadrinho que tinha um roteiro meio genérico, meio ok, a arte também era ok, mas você lê e fala, cara, que legal, que divertida essa leitura, que agradável foi ler esse quadrinho. Isso é uma narrativa bem feita, né? Então a narrativa acaba sendo essa parte do meio ali que define como que a experiência do cara vai ser.
E isso está muito ligado, gente, a entendimento do espaço da página e a ritmo. Entendimento do espaço da página, como eu gosto de chamar, inclusive, que um dia eu vou fazer um doutorado sobre isso, a propriocepção narrativa, que é o quanto que o leitor entende os espaços da história, é como você consegue colocar personagens e quadros de um jeito que o leitor não vai ler e falar assim: esse cara teletransportou daqui para cá? Esse cara não estava aqui? Essa porta não ficava ali atrás? Esse tipo de questionamento não pode acontecer na sua história, porque se ele acontece, o seu leitor vai parar de ler a sua história para ler o seu desenho, né? Ele vai sair da imersão do seu quadrinho e parar, peraí, o que esse desenho quer dizer? Tá, entendi. Isso é muito ruim, porque você quer que o cara esqueça que é uma história, esqueça que é um desenho. Você quer que ele esteja imerso na história. A narrativa vai conduzir ele para isso acontecer. E aí, como eu falo, o espaço da página, né? Então o leitor entender onde as coisas estão, e o ritmo. O que é o ritmo? É eu saber quanto tempo fica em cada quadro, quanto tempo fica em cada página, se as transições de um lugar para o outro, ou de um quadro para o outro, ou de uma ação para outra, fazem sentido, são coerentes ou não. Já aconteceu de eu ler quadrinhos, até hoje eu estava revisando, né, um e-mail que eu recebi de uma proposta de trabalho, e o quadrinho que o cara mandou para mim tinha um desenho lindo, mas ele tinha momentos em que tinha um personagem A e B num quadro, e no quadro seguinte tinha um personagem C e D, que estão na mesma cena que o A e B, mas que não estavam antes, eles meio que apareceram na cena. Né? Você não viu eles chegando, eles só estavam ali, do nada. E você fica assim, peraí, esses caras... E você para de ler a história para ler o desenho, entendeu? Se uma história com um bom ritmo teria mostrado os caras chegando, você afasta a câmera, você mostra os caras chegando, você ancora esse espaço, você diz que esses caras estão chegando pela esquerda, então se estão chegando pela esquerda, o quadro de baixo, eles vão chegar na esquerda também, para você não inverter a câmera. Esse tipo de coisa, esse tipo de finesse, de filigrana, que é o que vai fazer a sua história, no seu quadrinho, ser um bom quadrinho, ou ser um ótimo quadrinho. Porque é como se a história pegasse você pela mão e te conduzisse para onde você quer para onde o autor quer que o leitor vá, entendeu? E aí, beleza, então a gente falou sobre isso e a gente entendeu que a narrativa seria esse elemento que conduz a história, que torna o ritmo agradável, que torna o entendimento do espaço e dos personagens e da ambientação agradável e que auxilia o roteiro e o desenho a contarem uma boa história, que é o que eles propõem a fazer no quadrinho. Tá bom. De quem é a culpa se não tem narrativa, né? Quem deveria se preocupar em pensar narrativa? É o roteirista ou o desenhista? E a resposta para isso, inclusive, antes de vocês continuarem o vídeo, deem pause e comentem. Eu quero saber o que vocês acham antes de ouvirem a resposta, tá? Comentem aqui embaixo. Mas enfim, a resposta na verdade é depende. Ou os dois. Porque, como eu disse, é uma área cinza entre o roteiro e o desenho, entre o roteiro e a arte. Não é como se tivesse uma resposta certa, não é como se fosse missão do roteirista pensar a estrutura da página, a decupagem, o ritmo. Ele pode pensar isso? Pode. E eu diria até que deve, tá? Mas também é dever do desenhista pegar o que o roteirista colocou e na hora de desenhar ver, cara, na hora de desenhar, na hora de botar de fato no papel, perceber que coisas não funcionam tão bem assim e ajustar, entendeu? E fazer alterações e sugerir soluções diferentes, entendeu? Ou às vezes o roteirista deixa a maior parte da decupagem, né, que é a distribuição das páginas, desenrolada, né, desenvolvida, mas tem uma cena de ação em que ele fala, o desenhista, tá contigo, entendeu? Você que quer, brilha aí, é a hora de brilhar. O desenhista vai e tira onda, entendeu? Então depende, não tem uma resposta certa, e é importante a gente entender isso, tá? É importante que o roteirista entenda de narrativa, e é importante que o desenhista entenda de narrativa, porque aí a gente vai poder conversar, é o ponto de contato entre eles dois, e se você for desenhista e roteirista, vale você pensar na narrativa nos dois momentos. Estou escrevendo e já pensando, ó, a narrativa vai ser assim, vai ter tantos quadros por página, tantos balões por quadro, e eu vou separar dessa seguinte forma, e a cena de ação vai ter um pouquinho mais de dilatação, porque eu preciso mostrar mais acontecimentos, e a hora em que eu apresento uma locação nova, um personagem novo, eu tenho que dar espaço para ele aparecer. Por exemplo, uma situação que eu vi também hoje, corrigindo coisa de artista, que você apresenta um personagem novo, né, tem a sua história, e aí aparece um novo personagem. E aí, ele não é visto de frente, em nenhum momento. Você tem ele de longe, pequenininho, depois um close da mão dele, aí depois ele tá em ação já, você não viu o rosto, você não viu um busto desse cara de frente. Como é que eu sei quem esse cara é, entendeu? O leitor precisa entender quem esse cara é, ele não pode estar de costas, pequenininho, em close, não, ele tem que aparecer, esse é o fulano. Depois que ele apareceu, aí você pode fazer com ele o que você quiser, porque agora o leitor já conhece ele. O mangá faz isso de uma forma até exagerada, que é mais comum no mangá do que no quadrinho ocidental, você apresentar um personagem novo e ele ter tipo uma caixinha assim, fulano, rei de sei lá onde, entendeu? Que é o quadro para estabelecer quem ele é. Não precisa ser tão literal assim.
Também não está errado fazer isso, mas assim, é importante estabelecer quem ele é. Então eu quero explorar nos próximos vídeos, inclusive, algumas dicas de como melhorar sua narrativa. A gente vai entrar agora para valer nessa questão narrativa, tá? De como a gente vai construir uma narrativa boa. E eu espero que você me acompanhe nessa jornada, porque é a parte que eu mais gosto de estudar, mais gosto de fazer e mais gosto de editar na Guará. É narrativa, é fazer a interpretação daquela história, tanto de roteiro quanto de desenho, ser fluida. E o leitor ter uma experiência agradável ao ler o seu quadrinho. E é isso que separa, como eu falei, um bom quadrinho de um excelente quadrinho. Porque um excelente quadrinho você jamais vai parar para pensar: o que é aquilo ali? Isso aqui aconteceu o que aqui? Esse quadro aqui está mostrando o quê? Quem é esse cara que apareceu? Não. Tudo vai ser natural para você. A verdadeira ou a boa narrativa é aquela que ela desaparece completamente. Você só vai ler a história. Então é isso. Eu queria saber de vocês, na verdade, qual é o quadrinho que vocês leram que ele, apesar de ser com uma boa história e um bom desenho, ele não tem uma boa narrativa, ele não é agradável de ler. E qual é o quadrinho que vocês acham o desenho ok, acham a história ok, mas é muito bom o quadrinho porque a narrativa, porque a experiência de leitura é muito confortável, muito agradável. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Aproveita para pedir desculpas porque esse vídeo demorou para sair, porque tá muita coisa para fazer, gente. FIC, evento, tá uma correria, mas eu prometo que eu vou voltar a fazer os vídeos regularmente, beleza? É isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, porque todo mundo já sabe. Fiquem atentos às datas e links aqui na descrição. Leiam os links. Ah, não se esqueçam, temos um Discord da Guará, onde você pode entrar em contato e conversar e trocar ideia e tirar dúvida com os artistas da Guará em tempo real. O link está aqui embaixo, um servidor aberto, gratuito. A gente fica lá o tempo todo, o dia inteiro, falando besteira e falando de quadrinho e trocando ideia. E inclusive alguns anúncios da Guará saem em primeira mão ali, tá bom? Entrem lá. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!